E aí na minha cabeça, eu já coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, é você que tá aí, Satanás? Ai, meu Deus, cara. Então vou voltar aqui no que eu tava falando a respeito da minha imaturidade espiritual, né? É um caso bem engraçado que nessa época eu tava frequentando bastante a igreja. E eu fico até meio com vergonha de falar, mas enfim, né? Eu não sei se alguém já passou por uma situação dessa, mas... E se você passou por uma situação dessa, comente aí embaixo aí no vídeo aí. Cara, lembra que foi uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho 40, foi com uns 30 e pouco. Eu tava passando de carro, não havia. Eu tava indo atender um cliente. Era de noite já, eram umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eu fui atender esse cliente, já era um pouco passado do horário. Eu não me lembro muito bem, né? Mas eu acho que devia ser uma situação dessa. Talvez eu fui atender um cliente, eu não lembro bem. Mas enfim, passou um homem na minha frente, do carro, na frente do carro, assim, atravessou na frente do carro. Ele tava meio fora de si, assim, e tal. Um rapaz, era jovem, deveria ter uns 22, 23 anos, assim. Um rapaz jovem, né, de pele clara, né, numa rua, tô tentando me lembrar. Numa rua aqui do centro, perto de onde eu moro. E aí ele ficou gritando na rua e eu parei o carro. Olha só, eu parei o carro, eu vi que não tinha ninguém em volta. E eu fui pra cima dele, né? Saí pra cima dele, fui tentar abraçar ele pra ajudar ele ali e tal. E aí na minha cabeça, eu já coloquei a mão na cabeça dele e falei assim, é você que tá aí, Satanás? Ai, meu Deus, cara. E eu fiquei naquilo, sabe? Quem é você? Quem é você? Tentando entrevistar o demônio que tava no carro, velho. E aí alguns outros vizinhos ali em volta vieram já e tal, seguraram ele ali, né? Chamaram, né? Estavam ligando pro socorro, né? Pro SAMU. E eu envergonhado, peguei assim, aí quando eu vi que o pessoal tava ali atendendo, entrei no carro. Mas foi uma situação bem inusitada, assim, sabe? Eu, quando peguei o carro e saí, fiquei pensando na minha cabeça, assim, cara, o que tava rolando ali, cara? O que eu queria provar pra mim ali? Na verdade é engraçado. Mas eu saí dali querendo ter uma resposta. E não obtive o que eu queria, porque eu tava tentando agir com ego. Sabe? E depois eu fiquei pensando, cara, esse Jesus que eu ouvi falar, que falou que a gente faria coisas maiores até, é o mesmo que fala comigo hoje, só que ele fala pra mim, primeiro liberte-se você, primeiro se purifica dentro de você. Não que a fé não faça milagres, bem pelo contrário. É que a gente não acredita. E não acreditando a gente não vê, né? Mas eu ainda continuo lutando, sabe? Ainda busco, leio, né? Tento entender quem é Deus, né? De várias lentes, né? Eu não posso só pegar a Bíblia ali, a Bíblia e falar, não, Deus é isso. Por mais que a Bíblia fale, não, tem que ser do jeito que tá aqui. Não, cara, a Bíblia foi um livro que foi escrito várias vezes, foi modificado muitas vezes. Por mais que a galera briga aí no meio, que a gente sabe que a informação sempre foi manipulada. É hoje na era da internet e amanhã, na era dos livros era assim, na era da internet, toda informação ela pode ser adulterada, ela pode ser mudada, ela pode se entender diferente, inclusive, e você dá a sua interpretação da forma que você entendeu. Então, eu não estou aqui descartando a hipótese de que exista milagre. Eu só estou dizendo que eu ainda não tenho essa fé de ver acontecendo na minha frente, por mais que eu entenda que a vida é milagre, entendeu? Porque eu conheço a vida material, que é o que os meus sentidos têm acesso aqui, através desses acessos que nós temos, né? Então, nós somos um homem espiritual, estamos dentro de um corpo, tendo acesso através desse corpo, e esse corpo tem os seus sensores que se relacionam com o mundo externo, que é o mundo que a gente está inserido, né? Que todo mundo conhece como Matrix, né? Que toda essa sociedade, todo esse funcionamento dessas regras, ela está estabelecida aqui no plano terreno, certo? Então, só que nós estamos dentro de um corpo experienciando essa situação que está diante dos nossos olhos. Está sendo apresentada porque foi imposta para que a gente presenciasse dessa maneira, entende? Então ninguém está aqui por acaso. Então se eu entendo que eu sou uma alma espiritual que estou dentro do meu corpo, que está se relacionando com as coisas aqui de fora, entendi que esse plano de fora acontece, mas eu não sou esse plano de fora. Eu observo e me identifiquei com ele a ponto de achar que isso é a minha vida. Então Jesus que disse que quando você tem essa percepção de observar que tudo acontece diante de você, mas você não pertence a esse mundo, é sobre isso que ele está falando. Sobre ele estar enxergando de um ponto de vista onde ele sabe quem ele é de verdade, mas, no entanto, sabe que o mundo externo acontece para tentar impregnar nele, né? De certa forma, conectar nele a matéria. Ele não aceita. Ele fala assim, olha, eu sei de tudo que acontece no mundo, entendo tudo, sinto dor, medo, mas eu não aceito impregnar isso em mim. Não que ele não teve medo. Ele tinha tudo que a gente tem aqui. Tanto é que ele foi o exemplo. Olha, também senti medo, também senti frio, também senti fome, também senti sede, chorei. Sabe? Ele deixa bem claro, também fui um ser humano, mas eu também consegui vencer a morte. Olha que interessante. E como que ele venceu a morte? Não se identificando com o mundo de fora. É sobre isso que eu tô falando. Não é porque eu cheguei lá na cabeça daquele cara, quem é você, Satanás, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dali eu ia sair, não, Deus não existe. Não. Bem pelo contrário.
Fiquei por um tempo pensando na minha cabeça, pô, cadê Deus que não entrou comigo ali com Jesus e o cara já, sabe? Aí eu, é sobre isso que eu tô falando. É sobre enxergar tudo e não acreditar no mundo de fora, que ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar falar assim, olha, Deus não existe. Então é sobre isso que eu tô falando. E eu não desisto, tanto é que eu tô lendo, tô buscando. E o meu conselho aqui, esse é pra você. Esse é o meu conselho pra você. Não deixar de buscar, não deixar de compreender, não deixar de ter suas dúvidas. E só dentro de você mesmo é que você vai encontrar essas respostas. Então, essa situação que aconteceu comigo foi um aprendizado que eu tive. Né? Eu aprendi que não é pelo meu querer que as coisas acontecem, mas sim pela vontade do próprio Criador. Tanto é que ele que dá a oportunidade para que a gente acorde, né? Para que a gente tenha essa percepção do mundo real. Né? Então é sobre isso que eu estou falando. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Não sei se vocês já passaram por uma coisa parecida com isso. Mas se vocês passaram por uma coisa parecida com isso, comente aqui no vídeo embaixo. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre esses assuntos, quanto mais a gente compartilhar sobre esses conhecimentos, a gente percebe que a gente não está sozinho, que a gente realmente sim, a gente pode dar passos, que a gente pode se arrepender. Mas são ensinamentos também. Errar também é caminho. Né? Se você percebe onde está o erro, né? Você consegue extrair dali um aprendizado para você, da próxima vez, estar mais maduro com aquela situação. Então, quem que é criança que nunca caiu de bicicleta ao começar a aprender a andar? Mas não desistir. Né? A verdadeira libertação está dentro de nós. Né? Aonde que o mundo quer nos prender? O que o mundo quer fazer com que nós venhamos a senhorar de algum título, alguma posição nossa, conseguir fazer tal coisa? Não é assim que funciona. Eu acho que a gente aqui experiencia, né, dentro de nós, tem algo muito maior que está tentando, né, aflorar dentro de nós. Só que nós não damos esse espaço. Por quê? Porque a gente está envolvido com as coisas que não tem a oferecer. As coisas desse mundo é gostoso, né? É bom, senão a gente não estaria se apegando com ele. Mas a gente tem que ter essa consciência de aprender o que realmente vai fazer sentido, o que vai fazer com que você acorde nesse mundo, que é pura ilusão. Tá? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto.